Olá, eu sou Patrícia Raposo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Diário Econômico, um podcast do Diário de Pernambuco. Aqui nesse programa nós falamos sobre economia, sobre negócios, sobre tecnologia, sobre turismo, enfim, assuntos que movimentam a economia. O nosso propósito é contribuir com o ambiente de negócios. E hoje o assunto é tecnologia. Hoje eu tenho aqui no estúdio duas profissionais da área de tecnologia, que é a Carmina Issa e a Virgínia Sgotti. Essas duas profissionais muito talentosas que vão nos falar como está a inserção feminina no mercado de tecnologia. Eu vou fazer as apresentações, a Carmina Issa está aqui. Carmina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Virgínia, seja muito bem-vinda. Eu agradeço também o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer aqui as devidas apresentações, gente. A Carmina Issa é sócia fundadora de Issa e Galamba Advogados, é professora de Direito Cibernético desde 1997, diretora jurídica da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, presidente nacional da Comissão de Compliance da Academia Brasileira de Ciências Criminais, é Data Protect Officer, é DPO, não é isso, Carmina? Que é um cargo aí que surgiu com a LGPD. Ela é uma DPO, atua como DPO para várias empresas e é diretora jurídica e também DPO do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, entre outras atribuições. Virgínia Sgotti é formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Engenharia de Software pela mesma instituição, já participou tecnicamente de diversos projetos como programadora, analista de sistemas e gerente, liderando diversos times. E ela é sócia fundadora da Informa Software, onde atua como executiva, chefe de operações, não executiva que é chefe de operações, há quase 30 anos, né, Virgínia? A empresa vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos. E a Virgínia, assim, acabei de perguntar a ela, Virgínia, você deve ter sido uma das fundadoras do Porto Digital, nosso ecossistema, né, de tecnologia aqui do Recife, não é isso? A gente participou bastante, né, dessa fundação do Porto Digital. A Informa existia antes da existência do Porto Digital, na verdade. Na época, meu sócio, Ismar Kaufmann, trabalhava no Protem, que era junto com a RNP e o Softex, né, eram programas do governo para alavancar a economia digital. Então, foi um período em que a maioria dos alunos que se formavam pela Universidade Federal iam trabalhar em outros estados, né? Não tinha mercado de trabalho para eles aqui. Então, o Porto Digital foi um movimento para poder aproximar a academia das empresas e tentar absorver, né, esses talentos que estavam sendo formados aqui para eles não se evadirem para outros estados, né? Então, foi bem interessante. E o Ismar foi um dos atores aí ativos Com certeza, nessa formação. Ele trabalha muito para o ecossistema todo. Muito bem. Mas hoje o nosso assunto é a inserção das mulheres, né, no mercado de tecnologia. Nós sabemos que esse é um mercado muito masculino, né? Sim. E mesmo sabendo disso, conhecendo um pouco desse mercado, né, eu converso com muita gente desse setor, me surpreendi quando vi um levantamento do Instituto Allen, que é de Seattle, nos Estados Unidos, é um levantamento global. E nesse levantamento, o Instituto diz que serão necessários 116 anos para igualar a presença feminina com a presença masculina no mercado de tecnologia. Oh, uau! Gente, impressionante. Será que nós conseguimos encurtar esse tempo? Eu queria ouvir a Carmina. Carmina, é possível encurtar esse tempo aí? 116 anos? É brincadeira, né? Realmente é muito tempo, né? Mas eu acho que o mundo está evoluindo tão rápido que quando a gente pega, né, essa evolução, esse marco, eu digo isso enquanto professora, né? Então eu vi, né, desde 97 o universo era totalmente, praticamente masculino, né? E hoje a gente já vê, sim, mulheres já têm alguns movimentos, né? Você tem, por exemplo, até no Instagram tem contas só de mulheres na TI, né? Então, a gente está vendo essa evolução e eu acho que a tecnologia está trazendo isso, acelerando muito esse processo. Você, Regina, enquanto uma executiva, né, uma
uma empresária do setor. Como é que você percebe aí essa Eu acho que a movimentação? tecnologia da informação hoje cada vez mais permeia diferentes áreas. Então, as mulheres que trabalham nessas áreas vão acabar trabalhando em TI também. Então, é muito comum que você veja, na época que eu me formei, a maioria da minha turma era de mulheres. E houve um movimento, né, vamos dizer assim, de redução do número de mulheres nas turmas que estavam sendo formadas. Quando acho que pelo menos, né, quando eu fui fazer vestibular, eu acho que o atrativo de computação era ser uma área de exatas, mas que não eram as engenharias, que tipicamente eram formadas mais por homens, né, alunos do sexo masculino. Então, acho que as mulheres que eram atraídas para a área de exatas iam muito para o curso de ciência da computação. A partir do momento que esse curso ficou muito técnico e tudo, eu acho que a mulher ela não é nem educada para trabalhar com exatas. Né? Aquela velha história que já está quase virando clichê. Né? O menino ganha o Lego, ganha aqueles bloquinhos de engenharia, né? E a menina ganha casinha de boneca. Né? Ainda hoje você vê isso. A panelinha. Né? Ganha panelinha. Né? Então, assim, são paradigmas que estão sendo quebrados, mas que assim, é muito difícil, né? Culturalmente, você tem que mudar muito, evoluir bastante. E como você falou, há movimentos, né? Como a Carmina falou mesmo, há movimentos hoje de inserir a mulher novamente na TI, na parte de programação, principalmente. Uhum. Outras áreas da TI a gente até vê uma presença feminina maior, mas, de qualquer forma, continua sendo predominantemente masculino. Eu queria saber se vocês já enfrentaram preconceitos ao longo da carreira de vocês. Assim, a gente está falando assim, com dois profissionais, uma que é executiva na área de ciência da computação, né, que é dona de uma empresa, e estou falando com Carmina, que é uma advogada que atua, né, com esse mercado, é professora, e é um pouco diferente, mas o ambiente é praticamente o mesmo. Né? Então, eu queria, Carmina, você já passou por situações constrangedoras ou presenciou, por exemplo? Não, na verdade, eu sempre digo que eu tive muita colaboração dos meus alunos. Não sei se porque a minha faculdade, onde eu dava aula, era praticamente todo mundo da área de tecnologia, que é um pessoal mais irreverente, que é um pessoal mais descontraído, então era algo mais prático, mais tecnológico. Então, na verdade, não tinha, né? E as poucas mulheres, né, com o início, elas eram acolhidas. Mas, normalmente, os meninos queriam que elas fossem a representante de sala, né? Então, assim, não existia uma discriminação, mas existia aquela coisa de você dizer, não, fulana vai ser a representante de sala, entendeu? Mas hoje, no dia a dia da sua atuação como DPO, por exemplo, você precisa, né, abrir portas. Isso. E compete com DPOs do sexo masculino. Como é isso hoje? Eu lido muito bem com isso, porque eu cresci dentro de uma faculdade de tecnologia, então muitos dos CTOs que tem hoje foram meus alunos. Né? Então, eu também tenho essa liberdade, porque eles já me conhecem. Então, fica mais fácil a gente transitar. Mas eu acho que a gente precisa ter realmente mais mulheres, focada em tecnologia. E você, Virgínia, você já passou por alguma situação aqui, você vai chegar numa reunião e estão esperando o homem, entra a Virgínia, que vem aquele olhar meio desconfiado, será que ela consegue? Eu nunca percebi, mas assim, às vezes com as informações que a gente tem hoje, né, com todo esse movimento, feminismo, antirracista, né, todos esses movimentos das minorias hoje, você percebe que, de repente, algumas situações que você vivenciou eram, sim, uma espécie de preconceito. Então, por exemplo, quando o Ismar me apresenta como sócia, o primeiro pensamento de quem não nos conhece é que eu sou esposa dele. Entendeu? Então, assim, que eu sou sócia porque eu sou esposa dele. Na verdade, não, né? Eu tenho meu marido, ele tem a esposa dele, né? A gente era colegas de faculdade, eu brinco que a gente não era nem amigos. E ele começou o projeto, e como a gente fazia mestrado mais ou menos na mesma época, ele me convidou para trabalhar nesse projeto com ele, e desse projeto virou a empresa. Então, era natural que eu, que comecei desde o início, né, virasse sócia da empresa que estava sendo fundada a partir daquele projeto. Mas é esse tipo de coisa, assim, que mostra um pouquinho. São pequenas coisinhas, né? Mas, assim, nunca teve nada aberto, entendeu? Ninguém nunca disse,
não vou lidar com Virgínia porque ela é mulher, nada muito explícito, mas é aquela questão mais cultural mesmo. Né? Entendi. Olha só, eu tenho um levantamento aqui da empresa de recrutamento Cato, que diz o seguinte, que em janeiro de 2021, a participação das mulheres no setor de tecnologia alcançava 21,5%. Um ano depois, em janeiro de 2022, havia crescido para 23,6%. Não deixa de ser um avanço, mas ainda é uma distância muito grande, né? Então, assim, Carmina, na sua opinião, o que é que você acha que tem impedido esse avanço, né? O que é que dificulta esse avanço dessa presença feminina? Isso é muito relativo, né? Porque o que a gente tem feito é estimular muito as mulheres a irem para esse mercado por dois grandes motivos, né? Primeiro, pela participação feminina e segundo, porque a gente está entrando numa era que é de inteligência artificial. E aí, pegando o viés, né, que Virgínia estava falando aí de, não, pensa que que eu sou a esposa de Ismar, né? Porque tem aquele olhar. Né? Então, a gente também tem que ter essa preocupação. Então, a mulher ela tem que assumir esse papel, que é muito importante, até para a gente ter uma tecnologia de igualdade. A gente tem casos de preconceito e de discriminação hoje, já focado em inteligência artificial, aonde em determinadas empresas, se você colocar de currículo, se você colocar assim, diretoria, cargo de diretoria, só aparecia currículos de homem. Porque quem desenvolveu e quem alimentou aquela base tinha um viés, né, que era prejudicial. Então, para as mulheres... A inteligência artificial vai fazer a triagem, né? Exatamente, porque aí você tem que alimentar aquele banco. Então, a IA, ela não entendia a mulher... Olha que coisa absurda. Ela não entendia a mulher como um ser capaz de estar numa diretoria. Então, ela simplesmente não subia currículos para as empresas verem de mulheres. Nossa. Porque ela não Porque certamente quem desenvolveu o sistema era um homem. Eu tenho um artigo que eu falo sobre isso, que é o futuro da humanidade está na ética dos algoritmos. É isso mesmo. E essa ética, a gente precisa ter mulheres, entendeu? E é um mercado imenso. Isso chama base enviesada, né? O viés enviesada. Pois é, se a gente olhar um pouquinho mais além, vai precisar ter mulheres, vai precisar também ter outros gêneros, né? Para que não fique nessa polarização. Senão a gente não consegue incluir. Na verdade, né? É uma carência grande de mão de obra na área de TI. Né? Isso aí é histórico, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, precisa realmente atrair as pessoas. Agora, a questão de atratividade para a mulher, eu acho que, como eu já falei, é uma questão cultural mesmo. A mulher não é criada para trabalhar com lógica, né, com raciocínio matemático. Ela não é estimulada a isso. Hoje em dia, eu acho que isso até está mudando, né? Mas, sei lá, até poucos anos atrás, né, você comprava casinha, sua filha ia fazer balé, né, aquelas coisas bem menininha. Mas eu acho que a gente está evoluindo. E talvez demore esses 116 anos mesmo para a gente conseguir igualar. Né? Não dá para dizer agora que vai ser menos. Mas a percepção de que é necessário, e eu acho que já está tendo mais atratividade. E mesmo movimentos institucionais para atrair mais mulheres para essa área. Eu acho que esses movimentos, uma puxa a outra, por exemplo, eu acho que eles são fundamentais hoje. Com certeza. Né? Porque a gente precisa realmente disso. Então, as empresas ou as academias, as faculdades, né, elas também podem estimular. Desestigmatizar, né, essa questão. Exatamente, né? A pergunta que eu ia fazer é justamente essa. Será que o problema não está na academia? Porque, veja só... Virgínia começou falando que quando ela fez o curso existiam muitas mulheres, né, no curso. Lógico que a tecnologia evoluiu, ficou mais complicado, né? Talvez as mulheres não tenham se identificado com aquilo ali. Você é professora, disse que também a predominância masculina, né? Então, assim, o que acontece ali? O que precisa mudar ali na academia para que essas meninas venham? Vocês acham, por exemplo, que esse crescimento do uso de redes sociais tem estimulado mais as jovens a buscarem conhecer mais a tecnologia, a trabalhar com o setor? Eu acho que trabalhar com a tecnologia
as mulheres trabalham bem, né? Como você falou, né? Influencer, essas coisas, usar, né, essas tecnologias, eu acho que isso aí já está superado. A questão é criar essas tecnologias. Ela precisa se inserir no mercado que cria essas tecnologias. Software, hardware. Exatamente, ir para lá, para programação, né, para poder conceber, né, um produto. Né? E aí eu acho que é uma questão cultural mesmo. Né? A mulher, culturalmente, ela não é estimulada a trabalhar nas habilidades que são necessárias. Né? Então, são exceções. Né? Eu sempre gostei de exatas. Né? Então, quando eu fui pensar o que eu vou fazer, disse, não, vou fazer computação. Né? Era uma profissão que estava surgindo, um mercado que estava crescendo. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista da academia, eu acho que é importante que haja como eu falei, uma desmistificação mesmo, né? Uma não vou falar essa palavra, desestigmatização, né, para poder... Que tem que começar lá no ensino médio, né? Sim, né, desde da escola mesmo, né? Na base. Hoje tem escolas que tem aquelas aulas de robótica, né? Uhum. Você vê que já tem meninas, então isso aí é um estímulo. Infelizmente, eu acho que a minoria das escolas tem esses programas. Mas, por você colocar isso massificado nas escolas públicas, né? Existem escolas de referência também, que existe a informática forte lá também, que provavelmente, tendo contato com informática cedo, isso vai gerar mais interesse das meninas. É um caminho a ser percorrido ainda. Uhum. Como é que vocês observam esses movimentos, por exemplo, aqui o Porto Digital, né, que é o ecossistema de inovação do Recife, lá em 2018 desenvolveu o projeto Minas, né, para estimular a presença feminina do mercado de trabalho. Mas esse projeto ele consegue chegar a essa jovem que ainda não se decidiu, ou a gente precisa fazer alguma coisa mais aprofundada junto a esses estudantes do ensino médio? Eu acho que quando você olha aquela profissão que você se identifica com quem está trabalhando nela, fica mais fácil. Então, eu acho que o movimento das meninas é importante porque há uma identificação, né? Diz, tem aqui outras meninas, eu não vou estar trabalhando numa empresa que só tem homem, por exemplo, não vou estar trabalhando num ambiente que só tem homem. Porque, querendo ou não, pode ser intimidador. Sim. Né? Pode ser intimidador, por mais descolada, extrovertida que você seja, né? Você trabalhar num ambiente que você só tem homens, você vai escutar aquelas conversas de homem, né? Aquelas coisas, né? Então, é intimidador, né? Por mais informal que seja o ambiente e tudo. Né? Então, acho que é criar a identificação, né? Aquele movimento de criar o círculo virtuoso, né? Começa a atrair, começa a ter cada vez mais, e acho que à medida que vai tendo mais, vai atraindo mais ainda. Isso que você está falando é interessante, porque a minha filha, ela faz ciência da computação e quando ela passou na faculdade, ela era a única mulher da turma. Pois é. O que estimulou ela a fazer o curso foi uma visita que ela fez ao Facebook lá em São Paulo. Uhum. Ela entrou naquele ambiente, ela se identificou com aquilo ali, ela se encantou e ela mudou de ideia do curso que ela ia fazer e foi para a ciência da computação e se encontrou na ciência da computação, que é um curso muito puxado, né, Carmina? É muito puxado, vocês sabem disso, né? E mergulhou naquilo ali. Pois então, ter mais ações desse tipo, né? Estímulo a isso. Exato. Eu acho que é um conjunto, eu acho que muitas coisas estão mudando. Primeiro que a tecnologia está mudando, a cultura das empresas, inclusive até com a LGPD, hoje, né, você já tem uma inserção, acho que o compliance também nas empresas. Então, eu acho que hoje o mercado de trabalho, ele oferece algo que ele não tinha antes. Né? Antes a gente tinha um viés muito masculinizado, mas hoje a gente tem um ambiente mais respeitoso em relação às mulheres. Né? E tem mais cargos que podem ser exatamente, né? Hoje a gente tem grandes referências de mulheres na área de tecnologia também. Né? Nós somos precursores, nós somos espelho, né? Então, acho que isso agrega muito. O que eu acho que a gente tem que ter é estímulo. Sim. A gente tem que estimular. Então, quais são as atitudes que você pode tomar para valorizar e inserir uma mulher? Porque também não adianta você só se formar. Você tem que se atualizar,
não é? Você tem que estar ali no mercado, você tem que estar visível. Não é? Então, acho que tem algumas atitudes que elas são importantes. Por exemplo, no meu caso, o que é que eu faço? Quando eu faço palestras lá pelo escritório de LGPD ou qualquer outra coisa, eu dou bolsas para mulheres. Então, no meu curso tem bolsas para mulheres. E meu curso é um curso focado na área de tecnologia, porque eu trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados e algumas outras. Então, eu acho que esses movimentos, inclusive no âmbito acadêmico, eu acho que eles precisam ser. César fazia, não sei como é que está, mas eles faziam. A gente tinha convênios com faculdades, né? Então, acho que isso... Mas eu acho que o mais importante é a consciência da mulher. Primeiro que ela pode tudo. Ela pode, em qualquer ambiente, ela se estabilizar, certo? E eu acho que trabalhar esse lado mais de posicionamento, né, de valorização da mulher, né? Nós somos capazes. Eu acho que isso é muito importante também. Tem um movimento que eu acho que pode fazer bastante efeito, que é as vagas, né, direcionadas a mulheres. Num país onde existe um alto grau de desemprego, onde existe um alto grau de informalidade, você saber que o mercado oferece, né, vagas para mulheres na área de tecnologia com exclusividade, porque tem empresas só vou contratar dos 20, sei lá, 10 vão ser mulheres. Isso tende a estimular. Vocês concordam ou não? Eu concordo que é importante, né? Não é uma ação única, né? Como a Carmina falou, que vai levar a mulher para o mercado, mas é uma ação a mais que eu acho que pode ajudar. Mas, mais uma vez, não adianta você abrir 10 vagas se você não tem 10 mulheres formadas, né, aptas para ocupar essas vagas. Então, ou você vai formar essas mulheres, né? Ou então você não vai conseguir, talvez, preenchê-las todas, né? Então, mas isso está mudando, né? Você tem que saber que você vai para lá porque você é boa, isso. Não é? Porque você tem aquela competência, você tem a oportunidade, não é? Um conjunto de coisas que a gente precisa ter para que esse processo acelere, né? De inserção cada vez maior na área de tecnologia. E está faltando, gente, está faltando mão de obra. Faltando muito, inclusive masculina, né, também, tudo, não é só feminina. Tudo. É geral. Né? Faltando. É geral. A gente tem aqui, o quê? 1000 vagas em aberto? Ou mais, tem mais. Deve ter mais. Tem então, mais. A gente não precisaria nem ter vagas exclusivas, porque a gente tem vaga sobrando. A gente está faltando de formar, mulheres. Né, que queiram, né? Entendeu? Que agora, façam. E a retenção dessas mulheres? As mulheres entram nesse mercado, elas permanecem, elas desistem. Como é que isso acontece? Você que lida diretamente, né, tem funcionários, como é que você observa isso, Virgínia? Veja só, eu percebo que as mulheres, elas tendem a querer evoluir mais na carreira no sentido de deixar de programar e assumir um cargo de liderança, né, um cargo de gestão, porque, mais uma vez, é aquela questão cultural, né, de lógica matemática, né, lógica de programação. É como se os homens gostassem mais disso e que eles querem continuar fazendo isso. Ele não quer tratar com gente, né? Ele não quer ser gestor, ele quer ser programador. Então, na minha empresa, eu vejo muito isso. Gente que quer ser programador e pronto. Me deixa aqui no meu canto. Né? Não me mande mandar em ninguém, não, porque eu não quero ter aborrecimento. Né? Aqui eu me entendo. E a mulher, eu acho que tem mais esse lado, entendeu? A questão de processos também, eu percebo que muitas mulheres ocupam cargo de gerente de qualidade, né, ou de quality assurance, né, de garantia da qualidade. Então, hoje em dia, na área de TI, existem muitos papéis, né? Antigamente, você era programador, você era analista, você era gerente. Agora, existe uma infinidade de papéis que podem ser exercidos. Então, independente da mulher gostar ou não de programar, certamente existe coisas que ela pode fazer na área de TI. A gente estava falando há pouco aqui a questão de designer, né, que é um curso que tem muitas mulheres e que podem trabalhar na área de TI, né? Como eu falei, a parte de quality assurance, de processos, né, que as mulheres que normalmente têm aquela mente mais meticulosa, né, que são conhecidas por serem mais meticulosas, então elas se dão muito bem nessa área. Da mesma forma de analista de sistemas. Tudo isso são áreas que ela pode trabalhar.
O pessoal de teste, de teste. De teste também, exatamente. Nessas coisas a gente vê mais mulheres, nesses papéis a gente vê mais mulheres. Eu vejo a mulher muitas vezes empreendedora. Uhum. Então, às vezes, você sai da faculdade, mas dependendo do viés da faculdade, né? Porque a gente tem a academia, mas a gente tem a área tecnológica, né? A área que você faz na prática, né? Então, que é o tecnólogo, né? Então, que está mais na prática ali. E aí você vê muitas empreendedoras ali. E que elas querem seguir, mas seguir até num patamar maior. Então, você vai... Eu encontro, né, hoje, até brinco quando eu vou para alguma empresa, digo, hoje, então, olha aí, uma profissional de TI, né? Porque já existe isso. A gente só precisa mostrar o quanto é importante para todas nós, as mulheres estarem na área de TI. Pois é, eu acho que levando a programação para a base do ensino, isso, né, você vai ajudar muito aí a criar uma familiaridade, né, com a programação para que... A quebrar o paradigma, né? Quebra o paradigma, né, e a pessoa vai entender como aquilo funciona para poder fazer uma escolha mais assertiva, porque às vezes faz uma escolha sem base, né? E outra coisa que é importante também é ter exemplos. Ter exemplos é muito importante. Você conhecer uma empresa que tenha uma amiga sua que trabalha, que tem uma CEO que trabalha ali, que é uma mulher. Então, isso eu acho que estimula. E aí, nesse sentido, eu queria só abrir um parênteses. Laís Xavier, que você conhece, né, que é mulher empreendedora, ela foi eleita presidente da CESPRO, né, que é a Associação Sim. das Empresas aqui, foi a primeira mulher a assumir esse cargo, e ela estava com uma filha de 2 meses quando ela assumiu. Então, para você ver que não há barreiras, né? Então, assim, historicamente só era homem, e aí uma mulher está fazendo um trabalho fantástico e certamente atrai mais mulheres para aquele ambiente, né? Que era aquela reunião de assembleia de ACESP que só tinha homem e 1 ou 2 mulheres. E agora, certamente, com a presença de uma presidente, você certamente consegue atrair mais mulheres, porque há a identificação. É verdade, isso é verdade. Você, Virgínia, convive com um ambiente de tecnologia, que é um ambiente, né, predominantemente masculino, e de energia, que também é, né? Então, você vive duplamente aí essa situação. Não é? Nesse setor, no outro setor, na área de engenharia, né, eletricidade, né, que a Informa atua, você também percebe essa barreira cultural? As mulheres estão conseguindo ter mais... Eu acho que as mulheres estão conseguindo aos pouquinhos e ocupando os espaços, né? Ainda é um movimento lento, mas você já participa de reuniões onde tem engenheiras eletricistas também que participam, né? Você percebe nas empresas que tem mulheres na alta gestão. Então, e são empresas muito maiores do que a Informa. Então, certamente existem muito mais oportunidades para as mulheres nessas empresas. E você vê que está sendo ocupado. E existe esse movimento também de querer, vamos dizer assim, um movimento até de visibilidade social, de você ter mulheres na gestão, né, mais mulheres no seu ambiente de trabalho. Então, qualquer pesquisa, né, a gente, né, como parte do Porto Digital, vive respondendo pesquisas e tudo. Então, qualquer pesquisa, né, que tenha de algum estudo do perfil da área, tem lá dizendo quantas mulheres você tem na empresa, vai lá botar. Eu tenho 70 funcionários, 5 mulheres. Fica feio, né? Fica feio. Então, você percebe que há esse movimento, né, de ter um ambiente saudável para trabalhar, já é consenso que precisa ter diversidade. Então, acho que isso aí também é um movimento que está ajudando a dar mais oportunidade para as mulheres, né? Esse paradigma de que mulher não pode assumir responsabilidade porque tem filho, porque filho adoece. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, a mulher é muito mais capaz do que o homem de fazer processamentos paralelos aí, administrar a vida. Porque, infelizmente, essa questão da casa ainda cai muito, né, sobre nós. Pois é, isso é uma coisa que em qualquer profissão a gente encontra, isso, né? Exato, essa visão aí um pouco distorcida da capacidade da mulher. Uma pesquisa da KPMG mostra que apenas 11% das lideranças globais na área de tecnologia são mulheres. Pois é. Será que isso aí é só a inteligência artificial que está selecionando os currículos masculinos, Carmina? Ou aí tem outras questões? Não, é uma questão histórica. A gente não vai querer poder mudar o mundo de uma hora para outra,
né? A gente tem evoluído bastante essa fotografia, né, de só homens em conselhos de administração, conselhos de sócios. Isso já mudou. Então, a gente tem mudanças significativas. O que a gente está precisando é mais mulheres para ocupar esses espaços. Né? Então, a gente tem hoje uma grande oportunidade para as mulheres. A gente só precisa que elas entendam que a oportunidade está aí. Né? Por mais que a gente... Exatamente. Né? Elas têm que buscar. Né? Então, eu acho que isso é que é importante. Vocês falaram coisas interessantes sobre exemplos, né? Você falou, Carmina, a Virginia também falou, e aí eu trouxe aqui um exemplo da Hedy Lamarr, que era uma grande atriz no início do século passado, uma judia que se refugiou nos Estados Unidos, e ela desenvolveu o sistema de salto em frequência. Esse sistema foi originalmente desenvolvido para guiar torpedos submarinos por ondas de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. E isso foi que deu origem à internet Wi-Fi e à conexão Bluetooth. E quem conhece essa história? Quantas pessoas conhecem essa história? Pois é, quantas pessoas conhecem essa história, né? Tem outra aqui, que é a Karen Spark Jones. Ela se dedicou ao desenvolvimento de um sistema de recuperação de informações que nos levou aos buscadores, como o Google, como o Yahoo, né? Quem é que sabe disso? Né? Onde é que está? Fala de Mark Zuckerberg. Pois é. Os personagens, né, de hoje são totalmente masculinos, mas... Cadê essas mulheres na história? Por que isso não aparece? Porque isso precisa aparecer, né? Com certeza. E eu falei só de duas, tem outras inúmeras, né? Inúmeras. Isso. Então, assim, isso passa por essa questão de dar visibilidade, né? A verdade é que, infelizmente, hoje em dia, né, a mulher precisa trabalhar o triplo para mostrar o valor do que um homem, né? A verdade é essa, então... Bom... Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Que pena. Vamos ter que voltar de novo para continuar essa conversa, né? Muito boa. Vamos marcar mais um retorno de vocês. Eu quero agradecer muito. Aí, já está topado. Quero agradecer muito a presença de vocês duas. Tá? E a gente vai ter, de fato, novas oportunidades, porque é preciso trazer a mulher para o debate. A mulher, ela precisa aparecer, ela precisa ser personagem, né? Precisa ser protagonista no cenário econômico. Então, Carmina, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Patrícia. Foi ótimo estar com vocês aqui. Né? Espero ter contribuído, né, no bate-papo e vamos lá. Vamos estimular essas mulheres. Virginia, muito obrigada pela sua presença também. Eu que agradeço o convite, né? A presença de Carmina aqui, que brilhantemente falou, né, sobre o assunto, muito conhecimento. Então, foi realmente um prazer estar aqui com vocês nesse debate. Obrigada. E obrigada a você pela audiência. Aliás, se você está nos escutando aí pelos agregadores de podcast, vai lá no YouTube para você ver aqui quem são essas duas mulheres que estão comigo aqui no estúdio. E aproveita e se inscreve nos nossos canais. Até a próxima.